secretário de governo desde 1965 no Maranhão, um dia me surge na secretaria de governo um empresário que demonstrou a vontade de trazer uma trupe de capoeira para o Maranhão e queria que eu conseguisse as passagens pela secretaria de governo. Então veio para cá um grupo de capoeira chamado Aberrê, com 4 integrantes. Canjiquinha, que era o grande mestre, Vitor Careca, Brasília e Anselmo Barnabé Rodrigues, o nosso conhecidíssimo Sapo. Deram uma demonstração no salão principal do Palácio dos Leões e se exibiram também num dos estádios de futebol da capital. Esse evento foi muito aplaudido. Nós pensamos em ficar com um desses capoeiristas aqui no Maranhão e assim foi feito. Mestre Sapo criou a Escola de Capoeira Angola. O baiano voltou, indicado pelo mestre Canjiquinha e a pedido de um admirador que, como tantos, havia ficado encantado com a arte da capoeiragem. Ele montou uma escolinha, desenvolveu um trabalho muito eficiente. Cláudio Vaz Alemão foi um dos incentivadores. Sapo era um excelente capoeirista, de alto nível. Nós fomos ter a primeira demonstração por causa dele. Tanto que nós não tínhamos nossa escolinha. E ele era um cara que valorizava isso como nunca. Ele passou a ser um professor, teve a escolinha dele e o Maranhão deve a ele. Capoeira do Maranhão chama de Sapo. A capoeira tem 2 momentos. Antes do sapo e pós-sapo, né? O período que o Sapo teve, ele trabalhou muito para a capoeira se desenvolver, ele trabalhou muito para a formação de muitos alunos, muitos capoeiristas. Eu comecei a treinar capoeira, começava a treinar capoeira no fundo dos quintais, né? Depois tinha a roda na rua, a gente ia avaliar na rua. Depois o Sapo chegou, foi botando indumentária, colocou capoeira nos Jogos Escolares maranhenses e foram para outros torneios. Sapo foi o cara que deu outra cara para a capoeira. O poder público teria dado ele a condição de docente de capoeira, numa época em capoeira, né, não se ensinava em espaços públicos, né, em uma escolinha para toda a sociedade. Com o Sapo, o Estado, né, o Sapo foi o primeiro docente da escola estatal de esporte no caso da modalidade de capoeira. Isso levou a ele, vamos dizer assim, o maior número de alunos. A influência dele, né, cresceu em termos entre os capoeiras aqui de São Luís. Ele buscou um local, né, o ginásio Costa Rodrigues, na época, e através da Secretaria de Esporte e Lazer, chamada CEDEL, fundou a escolinha de capoeira. Então foi a primeira aqui do Maranhão. Ele tinha um apoio de muitas autoridades. O Sapo requisitava muita coisa para auxiliar o treino, ele era atendido. A capoeira era tratada como os outros esportes, né? Com as mesmas oportunidades. Conheci quando ele chegou de Salvador, nós éramos vizinhos de frente. E lá começou uma amizade entre nós, que depois transformou-se em namoro. Alegre, extrovertido, todo o tempo com um sorriso nos lábios. Ele não queria que a capoeira aqui no Maranhão ela tivesse essa conotação de marginalismo. Ele queria, na verdade, era inserir nas escolas, também como uma maneira de educar uma criança, um adolescente. O Sapo não gostava que tivesse as rodas na rua. Quando ele sabia que eu ia na roda, ele brigava comigo, porque ele era contra a história das rodas. Olha, essas rodas de rua, ele não aprovava, né? Ele não aprovava. Aí quando ele sabia, ele me ligava e dizia: açougueiro,
Aí tem uma roda lá na Praça Santo Antônio, nós vamos ter que ir lá. Aí ele já sabia, né, que era para acabar a roda, né? Terminava a roda mesmo. Isso não foi uma, nem duas, nem três. Várias rodas assim. Hoje eu me pergunto por que eu fazia isso nessa época, né? De tudo, né? Quando ele participava das rodas, era no intuito de ele levava uma outra pessoa com ele para fazer a compra do jogo, não no intuito de acabar, mas para disciplinar. Quando a roda não tinha muita essência, ele acabava mesmo. E só ele mesmo que comandava, então ele não gostava de certas coisas, ele proibia. Ele, como tinha um certo conhecimento, não aceitava umas certas coisas. Era isso que era o problema dele. Ele sempre procurou zelar o que ele gostava, que é a capoeira. Se algum aluno dele participou de uma roda e alguém bateu no aluno dele, aí é como se tivesse batido nele. E quebrava todo mundo no pau, e quebrava birimbau, e furava tabaco, e depois de todo mundo ter pegado uma surra dele. Mas os alunos dele regularmente frequentavam, diversos deles frequentavam a roda de capoeira de seu Diniz. A roda de capoeira de seu Firmino Diniz, que funcionou neste local em frente a essa árvore. Nesse local aqui, inclusive, eu via por uma única vez só o mestre Sapo participar. O mestre Diniz sempre foi o irmão e parceiro do mestre Sapo, né? Nessa jornada. O Diniz ele teve uma particularidade, que até houve uma certa discordância com o mestre Sapo, porque o Diniz queria fazer apresentações, queria divulgar mais a capoeira. Então ele convidava alguns alunos de Sapo para fazer apresentações e eu participava. O ponto de convergência era a roda de capoeira de seu Diniz, ele era a pessoa que aglutinava. A capoeira em São Luís deve bastante a seu Firmino Diniz. Uma questão engraçada, né, do pato, do sapo na nossa convivência foi que um lutador de luta livre aí na televisão disse assim: olha, eu vim aqui para desafiar qualquer um, né, e toda bicharada da capoeira. Aí a gente não gostou, né? Queria dar um mais nesse cara, mas foi assim, legal porque a gente se conheceu depois e nos tornamos amigos. Mas Sapo era baixinho, entroncadinho, né? Quem olhava ele pensava até que esse cara não joga capoeira, né? Forte, mas era tipo uma pena na capoeira, né? Muito leve na capoeira. E ele era destemido, para ele não poderia ter 3 metros de altura e ele encarava mesmo. E geralmente se dava muito bem nas investidas dele, né? Uma pessoa mesmo armada, era difícil de se aproximar do mestre Sapo se ele tivesse se sentindo em xeque. Alunos dele, acho que poucos chegaram lá na proximidade da capoeira que ele desenvolvia. Capoeira inteligente, hábil, rápida. Ele era muito bom nisso, né? Ele era boxeador, então ele tinha mesmo essa ginga, né, de boxeador, ele era forte, sim, ensinava isso pra gente também, a ginga. Mas sem dúvida nessa época, o mestre Sapo era a referência mais importante da capoeira na cidade. Havia talvez alguns capoeiristas que haviam aprendido capoeira em outro lugar, mas se não quase todos os outros capoeiristas, de uma maneira ou outra, haviam sido alunos de mestre Sapo. Mesmo se eles não continuassem treinando com ele então era a referência principal da capoeira. E ele sabia disso. Então os outros que quisessem exercer a capoeira no Maranhão tinham que chegar para ele e dizer assim, tipo assim, pedir uma permissão, né? Ele era que tomava essa iniciativa. Não, você vai
trabalhar ali, eu vou abrir um espaço para você, ele mesmo era que organizava tudo, ficava tudo sob o controle dele. Não acreditava, entendeu, numa capoeira que fosse só o combate. Então eu fui uma das primeiras pessoas a abrir trabalho com a capoeira no Maranhão, permitido por ele. Para falar de capoeira hoje, no Maranhão, se não falar de sapo, não está falando da capoeira, porque hoje todos os mestres que tem hoje, a maioria aqui no Maranhão, antes de sapo, já foram. Isso que estão da época de sapo para cá, se não falar de sapo, não está falando de capoeira do Maranhão, né? Porque sapo, como eu disse, foi o cara de suma importância para a capoeira, na minha vida e na vida de muita gente.